Preste muita atenção na chama que iluminará a sua mesa neste Natal, pois se ela apagar sozinha, sem motivo aparente, você pode estar diante de um dos avisos mais sérios que o mundo espiritual envia às famílias. Padre Pio, que enxergava as batalhas invisíveis que travamos sem saber, explicou que este fenômeno jamais deve ser tratado como um simples acaso físico ou defeito da cera. Quando a luz morre repentinamente durante a ceia sagrada, é um sinal chocante, uma mensagem direta sobre a proteção do seu lar que exige uma resposta imediata. O que vou lhe contar agora é um conhecimento antigo, capaz de transformar o medo em uma fortaleza espiritual. Mas você precisa estar preparado para ouvir a verdade nua e crua. Pare o que estiver fazendo. Afaste as distrações e concentre-se, pois ignorar esse sinal pode custar a paz da sua casa. Antes de revelarmos o significado oculto desse mistério, deixe seu like e inscreva-se no canal como um ato de fé, mostrando que você está vigilante e pronto para proteger espiritualmente aqueles que ama. Você está prestes a descobrir algo que poucos católicos sabem, mas que pode salvar sua família de anos de sofrimento espiritual invisível. Padre Pio, aquele homem santo que carregou as chagas de Cristo por 50 anos, que via anjos e demônios como nós, vemos pessoas de carne e osso, que travava batalhas espirituais terríveis todas as noites em sua cela, nunca tratou um fenômeno como esse com leviandade. Ele sabia que a luz que se apaga durante a ceia de Natal, justamente no momento sagrado em que a família se reúne para celebrar o nascimento do Verbo, que é a luz do mundo, carrega uma mensagem urgente sobre o estado espiritual daquele lar. Não é superstição, não é exagero místico, é sabedoria milenar dos santos que conheciam profundamente as realidades invisíveis que nos cercam. Este conhecimento que vou compartilhar agora pode ser a diferença entre uma casa abençoada, blindada pela proteção divina, e uma casa exposta aos ataques do inimigo. Pode ser a chave para você discernir quando sua família está em perigo espiritual antes que as consequências se manifestem no mundo físico. Pode transformar o medo paralisante em fortaleza de fé, capacitando você a agir com autoridade espiritual para restaurar a paz do seu lar. Então, respire fundo, faça o sinal da cruz e peça ao Espírito Santo que abra seus olhos espirituais agora, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a maneira como você celebra o Natal. Talvez você já tenha vivido isso. A mesa está preparada com todo carinho, as comidas tradicionais exalam seus aromas, a família finalmente reunida após um ano inteiro de correria e desencontros. Alguém acende a vela de Natal, aquela vela bonita no centro da mesa, representando Cristo como a luz que veio iluminar nossas trevas. As crianças olham fascinadas para a chama dançante. Os adultos começam a oração de agradecimento. O ambiente está cheio de expectativa e alegria. De repente, sem qualquer corrente de ar perceptível, sem que ninguém toque na mesa, a vela se apaga completamente. Um silêncio estranho toma conta do ambiente por alguns segundos. Então, começam as explicações racionais. Alguém diz que deve ter sido uma corrente de ar invisível. Outro comenta que a cera estava defeituosa. Um terceiro sugere que o pavio estava úmido ou mal cortado. Todos concordam, riem nervosamente do susto, acendem a vela novamente e seguem com a ceia como se nada de importante tivesse acontecido. Mas no fundo do coração, especialmente aqueles mais sensíveis espiritualmente, ficam com uma inquietação difícil de explicar. Aquela sensação de que algo estava tentando dizer alguma coisa, mas ninguém prestou atenção. E essa inquietação está correta, porque, segundo os ensinamentos dos santos místicos como Padre Pio, aquele momento foi um aviso do céu que passou despercebido. Mas o que exatamente a vela apagada está revelando? Padre Pio,
Através de suas experiências sobrenaturais e seus dons de discernimento de espíritos, identificou 5 significados espirituais distintos que esse fenômeno pode estar comunicando. Cada significado representa um alerta específico sobre a condição espiritual da família, exigindo uma resposta diferente. E o 5º significado, o mais grave de todos, é tão chocante que muitas pessoas se recusam a acreditar até que a tragédia aconteça, e então entendem tarde demais. Vamos revelar todos os 5 agora, mas você precisa ter coragem de olhar para dentro da sua própria casa com honestidade brutal. Porque se você reconhecer algum desses sinais, terá que agir imediatamente. O primeiro significado que a vela apagada pode estar revelando é a presença de pecado grave não confessado em alguém da família. Pode parecer duro, mas é a verdade espiritual que os santos sempre ensinaram. Quando existe pecado mortal escondido no coração de um membro da família, isso cria uma sombra espiritual que literalmente bloqueia a presença plena de Cristo naquele ambiente. A luz da vela representa a presença de Jesus, a luz do mundo. Quando essa luz se apaga repentinamente durante a celebração mais sagrada da família, pode ser Deus permitindo um sinal visível de uma realidade invisível. Algo grave está impedindo que minha luz brilhe completamente nesta casa. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mas quando escolhemos o pecado mortal, quando escondemos adultério, ódio, vícios secretos, roubo, calúnia, quando guardamos essas trevas no coração sem buscar a confissão sacramental, nós mesmos apagamos a luz de Cristo em nós. E essa escuridão interior contamina o ambiente espiritual de toda a casa. Padre Pio atendia milhares de pessoas na confissão e ele via as almas como raios X espirituais. Ele sabia quando alguém escondia pecado grave e advertia com severidade: Filho, você está apagando a luz de Deus em você e em sua família. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu em Belo Horizonte no ano de 2012. Uma família tradicional católica, que frequentava a missa todos os domingos, sempre celebrava a ceia de Natal com grande devoção. O pai da família, homem respeitado na comunidade, comerciante bem-sucedido, acendia pessoalmente a vela de Natal todos os anos. Mas naquele ano de 2012, quando ele acendeu a vela e começou a oração, a chama se apagou 3 vezes seguidas. Na terceira vez, a esposa dele, mulher de muita fé e oração, sentiu no coração que aquilo era um aviso sério. Ela olhou para o marido e disse com firmeza: Precisamos conversar depois da ceia. Após a ceia, em particular, ela confrontou o marido com amor, mas com determinação. Disse que algo estava errado espiritualmente e que eles precisavam buscar Deus com sinceridade. O homem resistiu no começo, mas a imagem daquela vela se apagando 3 vezes não saía da cabeça dele. Naquela mesma noite, ele caiu de joelhos e confessou para a esposa que há 2 anos mantinha um relacionamento extraconjugal com uma funcionária da loja. Estava vivendo em pecado mortal, comungando indignamente todos os domingos, mentindo para a família inteira. A confissão foi dolorosa. Houve choro, houve perdão, houve busca imediata de um padre para a confissão sacramental. E no Natal seguinte, quando acenderam a vela, ela queimou firme e brilhante do começo ao fim da ceia. A luz de Cristo havia sido restaurada naquele lar através do arrependimento sincero. Mas tem mais. O segundo significado espiritual que a vela apagada pode estar revelando é ainda mais comum do que as pessoas imaginam. A presença de objetos ligados ao ocultismo, à idolatria ou a práticas esotéricas escondidos na casa. Você pode estar pensando: mas eu sou católico, nunca me envolvi com essas coisas. Cuidado,
Porque muitas vezes esses objetos entram no lar por herança familiar, por presentes bem intencionados de pessoas ignorantes, ou até por decoração aparentemente inocente comprada em loja sem saber a origem espiritual daquilo. Estátuas de Buda, pirâmides energéticas, óleos turcos, mandalas, cartas de tarô esquecidas numa gaveta, livros de magia disfarçados de autoajuda, cristais para cura energética. Tudo isso cria portais espirituais que convidam presenças demoníacas para dentro do lar. Padre Pio tinha horror absoluto a qualquer coisa ligada ao ocultismo. Ele expulsava pessoas do confessionário quando descobria que elas consultavam cartomantes ou faziam simpatias. Ele dizia com voz trovejante: "Vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês escolhem Cristo, ou escolhem as trevas, mas não misturem." A luz de Cristo e as práticas ocultas são completamente incompatíveis. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. E quando esses objetos malditos estão escondidos numa casa, mesmo que esquecidos no fundo de um armário, eles emitem uma frequência espiritual de trevas que contamina todo o ambiente e bloqueia as bênçãos de Deus. Em São Paulo, no bairro da Muca, uma família passou 5 anos consecutivos com a vela de Natal se apagando misteriosamente. 5 anos seguidos, eles já tinham virado piada entre os parentes. Na casa do Silva, a vela sempre apaga, deve ser vento. Mas a verdade é que aquela família vinha sofrendo uma sequência inexplicável de doenças, acidentes, brigas intensas e perdas financeiras. Em 2018, a filha mais nova, uma jovem de 20 anos que havia se convertido profundamente após um retiro espiritual, decidiu fazer uma limpeza espiritual radical na casa. Ela revisou cada cômodo, cada gaveta, cada caixa guardada. E adivinhe o que ela encontrou? No quarto da avó falecida, dentro de uma caixa de madeira trancada, havia um baralho completo de tarô, uma imagem de uma entidade afro-brasileira e um livro de rezas fortes para a amarração amorosa. A avó, que todos achavam tão católica, secretamente praticava sincretismo religioso e feitiçaria. Aqueles objetos estavam ali há décadas, emanando maldição sobre a família. A jovem queimou tudo com oração, benzeu a casa com água benta e incenso, chamou um padre para uma missa de bênção do lar. No Natal daquele ano, a vela queimou do começo ao fim sem nem piscar. As doenças cessaram, a paz voltou, as finanças começaram a se recuperar. A luz de Cristo finalmente pôde brilhar livremente naquele lar. Se isso está tocando seu coração, se você está começando a perceber que pode haver algo errado na sua casa, escreva aqui nos comentários agora: Senhor Jesus, protege minha família da escuridão espiritual. Esse não é só um comentário, é uma oração de guerra, uma declaração de fé, um compromisso de vigilância. E deixe seu like para que mais famílias recebam esse aviso do céu enquanto ainda há tempo. Compartilhe este vídeo com seus parentes, porque você pode ser o instrumento que Deus usará para salvar uma família inteira da opressão espiritual. O terceiro significado da vela apagada é devastador na sua simplicidade. Divisões graves, mágoas profundas e falta de perdão entre os membros da família presentes à mesa. A ceia de Natal deveria ser momento de comunhão, de união, de caridade fraterna. Mas quantas famílias se reúnem apenas por obrigação social, com ódios escondidos, ressentimentos antigos, brigas não resolvidas, palavras duras que jamais foram perdoadas? As pessoas estão ali fisicamente, mas espiritualmente estão separadas por abismos de rancor. E nesse ambiente de falsidade e divisão, a luz de Cristo não consegue brilhar. A vela que se apaga está mostrando a realidade espiritual daquela reunião. Não há verdadeira comunhão aqui, só aparência externa. São João, o apóstolo do amor, escreveu na primeira carta, capítulo 4, versículo 20.
Se alguém disser eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Palavras duras, mas verdadeiras. Você pode rezar o terço todos os dias, pode ir à missa, pode parecer muito devoto. Mas se você guarda ódio do seu pai, se você não fala com sua irmã há anos por causa de herança, se você tem mágoa mortal da sua sogra, você está vivendo em trevas, mesmo acreditando que está na luz. E essa hipocrisia espiritual apaga a presença de Cristo no lar. Agora, depois de revelar 3 significados já tão graves, você pode estar pensando que isso é tudo. Mas a verdade é que faltam os 2 mais assustadores. E se você chegou até aqui, é porque Deus quer que você saiba a verdade completa. O 4º significado que a vela apagada pode revelar é algo que faz muitas pessoas negarem por medo. Ataque espiritual direto, maldição ou feitiçaria direcionada contra aquela família. Sim, isso existe, é real, está na Bíblia, está nos ensinamentos dos santos, e Padre Pio travava essas batalhas constantemente. O inimigo de nossas almas, o demônio, odeia as famílias católicas devotas. Ele faz de tudo para destruir lares que glorificam a Deus. E muitas vezes ele age através de pessoas invejosas, rancorosas, que praticam feitiçaria contra outras famílias. Pode ser vizinho com inveja, pode ser familiar afastado com rancor, pode ser ex-namorada rejeitada, pode ser colega de trabalho com ciúme. Quando essas pessoas buscam macumbeiros, benzedeiras do mal, feiticeiros para amarrar, cruzar ou atrapalhar uma família, isso abre brechas legais no mundo espiritual para ataques demoníacos diretos. A vela que se apaga pode ser o sinal visível de que há uma guerra espiritual acontecendo contra aquela casa. E nesse caso, não basta só acender a vela de novo. É necessária resposta de guerra espiritual, confissão sacramental urgente, jejum intenso, oração de libertação, bênção da casa por sacerdote, consagração da família ao Sagrado Coração, terço diário sem falhar, água benta em todos os cantos do lar. Padre Pio dizia: mais almas vão para o céu pela oração e jejum do que por qualquer outra coisa. Quando há ataque demoníaco, só oração e jejum quebram o poder das trevas. Em Curitiba, no Paraná, uma família de classe média alta começou a sofrer ataques inexplicáveis em 2015. Primeiro, a filha adolescente teve depressão súbita e tentativa de suicídio. Depois, o pai perdeu o emprego de forma injusta e humilhante. Em seguida, a mãe descobriu um câncer agressivo. Tudo em sequência, um golpe atrás do outro. E em todos os natais daquele período de sofrimento, a vela se apagava logo no início da ceia, criando um clima pesado e angustiante. Eles buscaram médicos, psicólogos, advogados, mas nada resolvia. Até que um padre experiente em batalha espiritual os orientou. Através de oração de discernimento, descobriram que uma ex-empregada doméstica despedida por roubo havia procurado um terreiro de macumba e encomendado trabalhos pesados contra a família. A descoberta foi chocante. O padre fez oração de quebra de maldição, bênção do lar com relíquias de santos, consagração da família. A luta foi intensa por semanas, mas a vitória veio. A filha se recuperou completamente. O pai conseguiu emprego melhor. A mãe teve cura inexplicável do câncer que os médicos não conseguem explicar até hoje. E no último Natal, a vela queimou firme, brilhante, durante toda a ceia. A escuridão foi vencida pela luz de Cristo. E agora chegamos ao 5º e último significado, o mais chocante de todos. Prepare seu coração, porque isso vai te abalar. A vela que se apaga durante a ceia de Natal pode ser, em casos específicos, um último aviso misericordioso de Deus antes de uma provação severa, doença gravíssima ou morte na família. É o chamado urgente à conversão imediata antes que seja tarde demais. Deus, em sua infinita misericórdia, não quer que ninguém se perca.
Então ele envia avisos, sinais, oportunidades de conversão. Mas se esses avisos são ignorados repetidamente, se a família continua em pecado, em divisão, em práticas ocultas, chega o momento em que Deus permite que as consequências do pecado se manifestem plenamente. Padre Pio falava dos avisos misericordiosos que precedem grandes tragédias. Ele dizia que Deus nunca castiga sem antes avisar. Mas, se o aviso é desprezado, o castigo vem. E esse castigo não é vingança divina. É simplesmente Deus respeitando nossa liberdade de escolher o mal e permitindo que colhamos as consequências eternas e temporais dessa escolha. A vela apagada, nesse contexto, é o último grito de misericórdia. Convertam-se agora enquanto há tempo. Algo grave está prestes a acontecer se vocês não mudarem de vida. Quantas famílias perderam entes queridos de forma súbita e trágica, e depois lembraram que nos últimos natais a vela sempre se apagava? Quantas mães choraram sobre o caixão de um filho e se recordaram daquele sinal estranho na última ceia que celebraram juntos? Quantos maridos viúvos olharam para trás e perceberam que os avisos estavam ali, mas ninguém deu atenção? Essa é a realidade mais dura. Deus fala, mas nós não escutamos. E quando finalmente escutamos, às vezes já é tarde demais. Agora você conhece os 5 significados. Mas conhecimento sem ação é inútil. Então, o que você deve fazer? Primeiro, examine sua consciência com honestidade brutal. Há pecado grave escondido no seu coração ou na sua família? Há objetos ocultistas, imagens de entidades, coisas suspeitas na sua casa? Há divisões profundas, mágoas não perdoadas, ódios guardados entre vocês? Você sente que pode estar sob ataque espiritual? Você tem ignorado sinais de que Deus está chamando sua família à conversão urgente? Se você respondeu sim para qualquer dessas perguntas, haja imediatamente. Marque confissão sacramental para você e incentive sua família a fazer o mesmo. Faça uma limpeza espiritual radical no seu lar, removendo e queimando tudo que não glorifica a Deus. Busque reconciliação verdadeira, perdoe de coração, peça perdão sinceramente. Se necessário, procure um padre experiente em libertação espiritual para orientação. Consagre sua casa e sua família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Estabeleça rotina diária de oração familiar, especialmente o terço. Jejue pelo menos uma vez por semana pela proteção do seu lar. E na próxima ceia de Natal, antes de acender a vela, faça esta oração em família. Senhor Jesus Cristo, luz do mundo, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, conhecidos e ocultos. Purifica nosso lar de toda a influência das trevas. Que esta vela represente tua presença viva entre nós. Protege-nos de todo o mal, livra-nos de toda maldição, cura nossas divisões, fortalece nossa fé. Consagramos esta família a ti, ao teu sagrado coração e ao imaculado coração de Maria. Que tua luz brilhe em nós hoje e sempre. Amém. Se esta mensagem tocou profundamente seu coração, se você percebeu que Deus estava tentando falar com sua família através desse sinal e vocês não estavam prestando atenção, escreva nos comentários: Senhor Jesus, abre os olhos espirituais da minha família. Deixe seu like como compromisso de vigilância espiritual. Inscreva-se neste canal que existe para proteger famílias católicas dos enganos e ataques do inimigo. E, principalmente, compartilhe este vídeo com urgência, porque há milhares de famílias que vão celebrar o Natal sem saber que estão em perigo espiritual grave. Lembre-se sempre, a vela de Natal não é enfeite decorativo, é símbolo profundo da presença de Cristo luz no lar católico. Quando essa luz se apaga, algo precisa ser verificado imediatamente no mundo espiritual. Não ignore os avisos do céu. Não seja daqueles que só acordam quando a tragédia já aconteceu.
Seja vigilante, seja sábio, seja obediente aos sinais que Deus envia em sua misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa quão escura esteja sua casa espiritualmente agora, a luz de Cristo pode dissolver toda a escuridão se você permitir através da conversão sincera. Que esta ceia de Natal seja diferente. Que sua família entre numa nova era de proteção divina, paz sobrenatural e bênçãos abundantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.